Aí a gente vai começar falando da situação do Sport. O Sport que na noite dessa quarta-feira empatou em 0-0 com o Porto, pelo Pernambucano, pelo Galeto, né? E para muito além do resultado, que pouquíssimo interessa, né? Até porque o Sport faz uma campanha muito sólida nesse começo de temporada no estadual. Para muito além, então, dessa performance, há os reflexos, né, do que a gente viu e das decisões que Anderson toma, né? Como eu falei agora há pouco, Júnior Chaves mesmo, no Superchat, mandou: ó, Anderson é uma vergonha, covarde com a base, nada justifica não ter colocado os meninos. Morreu com 2 substituições na mão, 0 valorização. E assim, eu vejo muito sentido, né, no que Júnior Chaves fala, e queria que você também trouxesse a sua visão sobre as decisões de Anderson e como você vê também essa possibilidade de utilização da base nesse início de temporada. Cara. Vamos lá, Celso. Eu vou começar a análise a partir do superchat de Júnior Chaves, né? Que começa com a frase: Anderson é uma vergonha. Covarde com a base. Eu vou começar daí, tá? Será que Anderson é uma vergonha? Tá? Será que Anderson Moreira é uma vergonha? Detalhe, quem acompanha o podcast regularmente, quem me segue no Twitter, sabe que eu estou longe, né, muito longe de ser um entusiasta do técnico, né, de Anderson Moreira. Né? Eu acho que os trabalhos dele recentes foram muito burocráticos, né, mesmo com É o que trabalho de define acesso. burocrata. Né, trabalhos muito quadrados, trabalhos com poucas portas abertas assim para arejar, digamos assim, os seus E times, com os seus poucas clubes. soluções de problemas, né, Fred? Não consegue Isso, muito. muito feijão com arroz, né? Muito, de fato, burocrático. Não tem palavra Apropriado. mais apropriada do que burocrático. E quando ele foi anunciado para o esporte, eu nem fui, não ataquei o nome, não fui um crítico mais feroz do nome dele por um único motivo. O esporte de 2022, para mim, deixou claro que fez falta um treinador que tomasse conta do futebol. Um treinador com lastro, com experiência, para assumir as decisões necessárias. Tá? E ter menos reflexo direto da gestão de futebol do clube. Né? Que continua, inclusive, com carreiras. Né? Teve essas mudanças aí, mas que, na verdade, né, movimentos que não aconteceram, né, que foram só verbalizados pelo presidente na campanha, e depois a gente tem visto uma continuação de 2022. Na hora que Henderson é o treinador do esporte, ele consegue por si só criar um escudo de proteção. E de certa forma, eu vou dar um exemplo aqui de uma decisão que Henderson matou no peito para ele e que acabou resolvendo os casos de Kaique, tá? E de Thiago Lopes. Que Henderson rapidamente, ao contrário dos outros treinadores, rapidamente isolou os dois dentro do elenco. Ainda foram para o banco, ele ainda respeitou aí uma visão profissional de não acabar, né, com não inviabilizar os jogadores no mercado, porque se chega a notícia, ó, Thiago Lopes e Kaique nem banco do Sport estão sendo, nem relacionados estão sendo. Não há qualquer valor de mercado, né, para um jogador desse. Mas você viu que Henderson foi lá e rapidamente parou de contar, parou de acreditar, parou de dar chance para esses dois jogadores. Isso é um acerto. Essa é uma das coisas que trazem um lado positivo de Henderson. Ele não esperou que a diretoria fosse lá e dissesse, ó, velho, meu irmão, não tá dando não, eles estão mal desde o ano passado. O Henderson não só viu atuações negativas dele, mas entendeu o cenário. Conseguiu enxergar além das partidas sob sua gestão. Trouxe 2022 e trouxe os problemas anteriores para entender que as chances para Kaique e para Thiago Lopes elas foram além do que deveria. E na frase que Henderson é vergonha, eu também acho que o ano do esporte está longe de ser um ano
em que o treinador deve ser tratado como uma vergonha. Eu acho que o Sport é um time que tem um trabalho estável em curso, tá? Um trabalho que não salta aos olhos. O Sport não é um time que envolve, o Sport é um time lento. Nas vitórias a gente tem ressaltado isso, tá? É o segundo jogo do ano que o Sport não vence. O primeiro foi a estreia na temporada, né, contra o Maguari, e agora contra o Porto. São 2 jogos apenas que o time não venceu, mas empatou. Mas mesmo no jogo passado, venceu o Campinense. Eu alertei aqui, né, a falta de capacidade de envolvimento, a lentidão na transição. E aí, Celso, eu até peço para voltar, para Rodrigo recolocar na tela o superchat, porque eu fiz questão de dividir em 2 partes. Né? Eu primeiro disse, Edson, vergonha, covarde com a base. Covarde com a base, eu não sei se é exatamente essa a definição. Ponto. Essa parte, eu acho que Júnior Chaves ele exagera no tom. Na segunda parte da mesma mensagem, eu concordo 100% com ele. Ô, Nada. Fred, Ele então deixa eu fazer o ele, seguinte. só para ler a parte dele, nada justifica não ter colocado os meninos. Morreu com as 2 substituições na mão. Zero valorização. Aí eu tô 100% com ele. E aí Perfeito, é a tônica do jogo dessa quarta-feira. Perfeito, perfeito. A gente vai entrar na questão da base no próximo instante aqui. Mas eu queria só complementar o que você falou, dizendo que, na minha impressão, de fato, burocrática é a melhor forma para descrever o trabalho de Anderson, né? E isso talvez seja preciso a gente avaliar nos 2 sentidos que a gente pode ter também, né, nessa perspectiva do que é um trabalho burocrático no futebol, né? Que se de fato acaba sendo atribuído a um trabalho de um time cujo futebol dificilmente empolga, que dificilmente você vai conseguir ter acumular gordura para ter tranquilidade. Isso tudo envolve, sim, diz respeito a essa característica de ser burocrático. Mas traz também consigo algo que faz com que a gente seja tolerante com técnicos que tenham trabalhos burocráticos, que é o mínimo de estabilidade, né, que a gente costuma observar também nesse tipo de trabalho. E quando eu falo estabilidade, não é estabilidade girando na alta, não. É estabilidade ali no banho-maria, sabe? Anderson, velho, tá rodando aqui no futebol do Nordeste, no primeiro escalão do futebol do Nordeste, há bastante tempo. A gente acompanha os trabalhos de Anderson há algum tempo também. E se dificilmente ele consegue encontrar soluções para problemas crônicos, graves, ele consegue também costuma evitar problemas mais críticos, ele costuma trabalhar com a margem de segurança muito grande, né? Isso faz com que eu entenda que há motivo suficiente para não se estar satisfeito com o trabalho de Anderson, e aí eu vou incluir o histórico, né, a relação da torcida com o próprio Anderson, mas vou dizer também, Fred, que tem um tanto de uma impressão muito clara, muito recente do que a base do esporte tem para oferecer. Então, acho que a gente junta esses 2 universos que não necessariamente precisam coexistir no mesmo espaço, né? E traz para nossa junto das nossas emoções, para junto da nossa análise. Eu acho que talvez seja isso que a gente esteja experimentando nesse momento, né? De estar insatisfeito com o trabalho de Anderson por uma série de questões, mas quando você vai olhar de forma pragmática, está alcançando os objetivos de forma bem satisfatória, né, para esse início de temporada, mas fica quando a gente vê performance como essa contra o Porto, aquela coisa, porra, velho, não podiam ter um monte de menino recebendo oportunidade num jogo como esse, e é por isso que eu não queria que você entrasse nessa parte da base antes de eu fazer essa observação. Celso,
ninguém que vai comentar aqui vai conseguir achar uma razão para ele não ter colocado o time titular hoje. Para ele ter colocado o time titular ou algo próximo disso, né? Ele tirou Thierry, tirou Edinho, né? E tirou Wagner Love. Eduardo já estava machucado. Algo que a transmissão da DAZN descobriu aos 34 do segundo tempo, né? Depois de chamar Everton de Eduardo a partida inteira. Mas, que é um capítulo à parte nessa transmissão, mas eu até já estou deixando até de falar porque já fica chato. Mas qualquer um que faça análise desse jogo vai dizer a mesma coisa, Celso. Não dá, assim, de fora é impossível entender. Veja só, de fora, e nós estamos de fora, é absolutamente impossível entender. Primeiro, por que ele escala esse time? Já poderia mexer mais antes. Segundo, por que ele não faz as 5 substituições? Porra. Por que ele leva Fabinho até o final da partida? Fabinho não vem jogando bem, aí vai se desgastando. Né? Porque... Observar custa tanto no futebol, né, Fred? É tão importante Isso. você ter a oportunidade de observar, né? E não são muitas, né, Celso? Esse começo de ano é Pois quando é. existem mais oportunidades. E aí, Anderson, veja só, se ele coloca a base e perde por 1-0, eu acho que a rejeição a ele hoje, agora, era menor do que não ter colocado a base e ter esse 0-0 morto. Se tivesse aqui perdido por 1-0. Botou a base, os caras jogaram porra nenhuma, perdeu por 2-0. Vamos tentar 1-0, 2-0. Mas pelo menos teria não, mas porra, rodou, descansou, deu uma chance, os meninos se movimentaram, tá vendo que não é assim, ia ter gente ponderando, ó, olha aí e tal. Mas não, enquanto existe uma demanda clara da torcida para ver mais a base, até porque a base deu um bom resultado, né, ano passado, com o Mikael, né, com o Gustavo, com o próprio Maílson, né, já há mais tempo. Juba, né, que se tornou a referência técnica do time e veio da base. Então, você quer ver mais jogadores, é natural. E o torcedor entende muito bem onde são as brechas. Quando o torcedor escolhe que aquele jogo ele quer a base, o torcedor está abrindo mão do resultado. Claro que quando acaba o jogo, do mesmo jeito que teve a turma chamando ele de covarde aqui, não sei o quê, ia ter gente cobrando. Ia ter dizendo, ó, trabalhar uma merda, não sei o quê, era melhor ter botado titular, perdeu pro Porto, bababá, bababá, bababá. Né? A gente já conhece, a gente faz isso aqui há muito tempo e sabe que essa trégua que eu falei, essa licença para perder que eu falei, ela é muito teórica. Né? Na prática, nunca tem licença para perder. A prova é que o empate 0-0 tem gente reclamando num tom muito acima do necessário. Mas é isso, Celso, é o seguinte, veja só. Eu não tenho informação, relatório, justificativa, explicação, nada que balize, né, que me dê um motivo para dizer, porra, Anderson agiu certo ao entrar com mais de meio time titular e ao esticar atuações como a de Juba, como a de Fabinho, até o final do jogo. Não cabe. Né? A gente poderia ter visto jogadores que, porra, Fábio, jogadores que a torcida quer ver, tá? E que merecem uma chance. Tá? E que merecem uma chance. Para colocar para jogar, para saber se a gente tem mais uma opção ou não. Sabe? Muita gente reclama, colocou o João Igor, nem acho que colocar João Igor é um erro. Porque o João Igor é um cara que o Sport, porra, fez as cirurgias, era um cara talentoso. Né? Eu não acho que o João Igor seja um bagre, né? Ou é um jogador limitado como o Ronaldo, que consegue de vez em quando ali jogar um futebol nota 6 e vai convencendo. O João Igor é um cara que, se não tivesse tido tantas lesões, poderia hoje ser um volante bem útil, bem interessante. Nem acho que o problema é colocar João Igor. O problema é deixar Fabinho 90 minutos. O problema é deixar Juba e Cariús 90 minutos. Tá? O problema é esticar demais, né, o tempo de Jorginho em campo. E minar atuações. Aí Paulinho entrou na direita. Né? Paulinho tem entrado bem na esquerda. Ele entra na direita e faz uma partida muito ruim. Tá? Faz uma partida ruim. Né? Entrada muito ruim. Mas, porra, todo mundo foi mal, não foi só Paulinho. E assim, é o que eu digo, não tem como, veja só, não tem
Ninguém, a não ser o próprio Anderson, capaz de justificar por que ele está fazendo isso. Porque, assim, ele está indo contra o senso comum. O senso comum que diz, porra, você está no começo de temporada, é bom rodar, você está à véspera de uma sequência mais dura, você já atingiu todos os seus objetivos até aqui, você é líder do estadual, você é líder do seu grupo na Copa do Nordeste, você não tem Copa do Brasil, tá? Você vai ter Náutico, depois você vai ter Ceará num curtíssimo período de tempo. Aí você vai lá para Caruaru e se desgasta no jogo inócuo. E o pior, Celso, é que tem algo que também que o treinador não tem controle. Tem algo que o treinador não tem controle. Que é a vontade do jogador. Total. Tem uma hora em que não tem mais o que ele fale na pré-eleição. Se ele quis o time titular, o próprio time titular não quis o jogo. O próprio time titular sabe que tem o Náutico no sábado. O próprio time titular sabe que tem o Ceará. E sabe que esse jogo ele não precisa ganhar. Veja as feições dos jogadores ao longo da partida. Um coletivo, pô. Um coletivo. E aí, para ver os caras dosando, desinteressado, é muito melhor ver a meninada dando a vida, pô. Mesmo que perdesse. Isso é. Como eu falei, qualquer um que comente aqui vai dizer a mesma coisa. Qualquer um que comente aqui vai dizer a mesma coisa. É errado ter colocado tantos titulares em campo. Muito pior não ter feito as substituições. E um absurdo ter morrido com 2 substituições que poderiam ser 2 garotos em campo. Tá? Muito pior. Aí coloca Wanderson no lugar de Jorginho, puxa a Juba para o meio. Tá? Se queria testar Juba no meio, já começava com Juba no meio. Porque quando tirasse Juba, colocava Juan Xavier. Sabe? Enfim, é achar. As pessoas têm razão, Celso. Eu só acho assim, meu único tom é não vamos, tá, transformar isso numa causa maior do que a lógica. A lógica central é desenvolvimento, estabilidade e resultado. Tá? A gente não pode inverter. Seria muito bom desenvolvimento, estabilidade, resultado e utilização da base. Seria muito bom. Mas isso completa o cenário. Isso não é o mais importante que se busca no momento. É só isso que eu tô pontuando, sabe? Assim, existe uma demanda que vem muito mais de fora para dentro, tá? Vem da torcida, mas a torcida tem razão. Tá? A torcida tem razão na demanda. Aquele jogo do Afogados, teve um outro jogo, acho que Belo Jardim, tá? Belo Jardim. Esse jogo contra o Porto eram jogos que qualquer um, quando olhasse a tabela, diria, não, aqui ele vai reserva, aqui ele vai reserva, aqui ele vai reserva. Aqui os meninos vão jogar, aqui os meninos vão jogar, aqui os meninos vão jogar. Mas só ele pode explicar. Não sou eu aqui, eu não tenho como entrar na cabeça dele, justificar, explicar, eu não tenho. Mas eu só digo isso. Não vamos também inverter os pesos, né, do que está acontecendo. É um dano ao trabalho dele. Deixa o trabalho dele incompleto. E digo mais, deixa ele exposto a críticas maiores. Porque eu estou dizendo, a gente começou o programa com um superchat que chama ele de vergonha e covarde. Isso. Imagina se me apanha do Náutico. Imagina se tem 2 derrotas seguidas. Imagina se Fabrício tem uma lesão muscular. Ele está colocando em risco a gordura que ele construiu. Porque tudo tem um limite. Eu acho que ele não teve a leitura. Se a intenção dele for criar estabilidade, algo que eu e Lucas, e Cássio, a gente debateu muito no programa passado, né? O quanto vitórias vão dando estabilidade, isso resulta em tranquilidade, isso tudo resulta em evolução gradual do trabalho. Ele também tem que saber ler sentimento. Ele também tem que ter o termômetro do geral, do que se quer. Tá? E, porra, cá entre nós, usar a base também não é nenhuma grande invenção. A gente parece aqui que a nossa demanda, que a demanda da torcida, que a demanda de usar a base parece uma grande invenção. Porra, é só usar a base, não dentro do campeonato estadual. É quase regra no final das contas, né? Para um time como o Sport, que tem uma base boa,
e que tem um investimento no time titular, ok, bom para a competição que ele vai jogar. Ruim se fosse para a Série A, mas bom para a competição que ele vai jogar. Então, assim, pô, trabalha, dá espaço, dá margem. Tá? Vamos ser também abertos e inteligentes. Eu acho que faltou até inteligência para eles. Tá? Acho que faltou até inteligência. Não é sensibilidade é a melhor palavra. Sensibilidade. Tá? Entender o contexto, entender o momento. Tá? Não sei se tem alguém jogando corda, que estadual é muito importante, que estadual é traiçoeiro. Tá? Mas faltou para mim essa visão um pouquinho mais. Essa percepção um pouquinho mais cuidadosa, até com o andamento, né, do projeto e da sua própria estabilidade. A gente recebeu uma mensagem aqui, tá? Que, enfim, às vezes a gente tem que reconhecer, né, Fred? Quando a gente erra, quando a gente se equivoca, né? E eu acho que Inácio tá certo. Inácio falou aqui, ó, Celso tá batendo em Anderson, mas fica aí escalando Fred pro telecast estadual. Hoje era tele para Pedro Maranhão. Ele mandou mensagem para mim, bicho, vai descansar, hoje não é para tu não. Tá escolhendo os jogos errados, pô. Vê o jogo mais importante, hoje vale nada. Ou seja, era para ter botado a base também aqui, né? Para ter botado a base. Velho, eu até falei com o Pedro se colocou à disposição aqui, mas como o foco central ia ser outra perspectiva, né? Acabou que a não utilização da base por Anderson num jogo com esse desempenho aí se sobrepõe, né? Mas acabei não utilizando o Pedrito por aqui, mas não se preocupe não, galera. Daqui a pouco nosso querido Pedro Maranhão vai estar distribuindo beleza e carisma para vocês aqui. A gente vai voltar a escalar. Ele é mais revoltado, ele é da turma com mais raiva de Anderson, né? Mas tem razão. Veja só, a turma tem razão. A turma tem razão. A única ponderação que eu faço é essa, tá? Não vamos colocar como objetivo final a utilização da base. Uhum. Né? Não é. O Sport está na segunda divisão. Se o Sport estivesse na Série A, eu estaria jogando ainda mais. Eu estaria com um discurso mais pesado nesse sentido. Mas o Sport menos fire. O Sport está na segunda divisão. Time de segunda divisão é um pouquinho diferente. Fred, você imagina que esse jogo de hoje com o Porto, a análise dele acaba ficando muito prejudicada, principalmente pelo que você falou em relação ao foco do time, a como os jogadores reagem também às competições, né? E a pontuação, seu próprio desempenho aí de cada competição? Sem dúvida, Celso. Foi um jogo, assim, é o que eu falo, foi um jogo com a maior cara de ninguém se importa, né? Uhum. Maior cara de coletivo. Você não via. Acabou o jogo, estavam os caras lá. É isso mesmo. Não tem. O sentimento. Claro, é o que eu falei, Celso, eu até repito. Tem hora que o treinador não consegue mais. Ele assim escala o time titular, mas o time titular não se escala. O time titular não se escala. Ótimo. Né? Porque era tão claro. Era tão claro que isso que era um jogo de descarte. Era tão claro que era um jogo de descarte que contamina. Uhum. Contamina quem está em campo, contamina quem está assistindo. Era um jogo de descarte. Ninguém estava muito preocupado com o resultado. Talvez se tivesse perdido, se tivesse levado um gol, aquele chute longe entrasse, a gente tivesse visto ali 10, 15 minutos. Então, perder também já é demais. Mas o 0-0 estava muito na conta, muito tranquilo. Tá? E aí, Celso, eu queria fazer mais um ponto também. Sim. Que é o seguinte, é outro tipo de torcedor revoltado, que é o que aposta. E se frustra com o resultado e eleva o tom da crítica por causa da aposta. É importante também dividir as coisas, tá? Porra, não sei o que, aposta no time, o time joga desse jeito, tal. Aí o torcedor tem que ser inteligente também para não fazer a aposta. O apostador tem que ser inteligente, né? Entender. Não ser torcedor, ser apostador. Diferentes aí, viu, galera? Exatamente. Porque aí você vai, o Sport vai lá, qual vai ser a vontade, qual vai ser a entrega, tá? Então, assim,
Esse é outro perfil que a gente tem de críticas contundentes agora. É o cara que perde dinheiro porque quer que o time jogue para pagar a aposta dele. E às vezes o time não vai correr, não vai jogar, não vai querer, não vai dar carrinho, não vai dar pressão, não vai marcar lá em cima, não vai ter um desespero, não vai ter uma. Veja o Sport Retrô e veja o Sport Porto, o comportamento do Sport nos 10 finais. Sport Retrô e Sport Porto. Os dois estavam 0-0. Em um, existia um time incomodado com o 0-0. E no outro, existia um time absolutamente satisfeito com o 0-0. Tranquilo com o 0-0. Então, Verdade, esse é o verdade. ponto.